Bem-vindos ao primeiro episódio do Humaniza-te, este projeto que a ADN Digital Partners está a lançar. Eu sou o Rui Leal, CEO do ADN Group, e tenho aqui ao meu lado o Ricardo Costa, que também vou fazer esta pergunta também para toda a gente. Quase toda a gente o conhece, a mim não, mas Ricardo, gostaria também que te apresentasse e dizer quem é o Ricardo Costa que está neste projeto Humaniza-te. O meu nome é Ricardo Costa, é com muito gosto que estou aqui com o Rui, como sócios, como parceiros, como amigos, e agora neste projeto do Humaniza-te aqui como co-host. Sou CEO do Grupo Bernardo da Costa, sou também presidente do Conselho Geral da EMIN e cônsul honorário do Kosovo, mas acima de tudo sou uma pessoa que gosta de pessoas e é de pessoas que nós vamos falar aqui neste videocast Humaniza-te. Exatamente, e eu também aqui, como eu disse, sou o Rui Leal, sou o CEO da ADN Group, presidente também dos Ranjos da Póvoa, onde o associativismo marca, e lá está, vamos aqui neste Humaniza de querer falar para pessoas, de pessoas, e realmente onde podemos fazer a diferença no dia-a-dia, no nosso dia-a-dia, nas nossas empresas, nas nossas pessoas, nas nossas famílias, e é isso que o Humaniza é, não é, Ricardo? E vamos tentar passar aqui conversas... Esta vai ser entre nós dois, mas vamos trazer aqui muitas pessoas Exatamente. que humanizam e que têm marcado também a sua vida a impactar de uma forma positiva as outras pessoas, a sociedade e o mundo. Vamos começar esta aventura. Eu também gostaria digamos, contar aqui um bocadinho como é que isto começou. Realmente eu tenho falado muito na parte da humanização do digital e na humanização das empresas e tudo aquilo que nós podemos fazer. Isto começou com uma ideia em expor isto e aquilo que fazemos no dia-a-dia, e depois aqui, fruto da parceria com o Grupo Bernardo da Costa, então o Ricardo disse: eu também quero fazer parte, e então decidimos os dois, entramos nesta aventura e começarmos este videocast a convidar pessoas a falar deste tema que achamos que é super importante. O Grupo Bernardo da Costa e o Ricardo sempre já falaram muito disto e estamos muito ligados às pessoas, e por isso, digamos, também para contextualizar todos, perceberem que o Humaniza-te vai ser mesmo isto: humanizar, estar com pessoas, falar para as pessoas, e realmente no fundo somos tudo pessoas. Por isso, Ricardo, também passava-te aqui a bola, também para explicares bem o que é isto do nosso projeto do Humaniza-te. Vamos a isso. Antes de mais, é um gosto enorme estar aqui. Eu disse-te da primeira vez que falamos do videocast, do Humaniza-te, que andava a maturar já há vários, se calhar anos, em ter um podcast no Grupo Bernardo da Costa, mas ainda não tinha encontrado o trigger certo, aquilo que dá o propósito quando eu me envolvo em algum projeto. E, de facto, aquilo que nos uniu foi as pessoas, foi a forma como nós olhamos para o mundo, foi a forma como nós olhamos para a liderança humanizada, foi a forma como nós olhamos para a gestão das empresas, e este podcast acaba por ser a cola entre tudo aquilo que foram estes meses que depois também resultaram nesta parceria, nesta sociedade entre a ADN, o ADN Group agora, e o Grupo Bernardo da Costa. E, portanto, nós aqui no Humaniza-te, eu acho que o grande objetivo é convidarmos pessoas que pensam da mesma forma, que pensam que, de facto, as pessoas estão no centro do mundo, estão no centro das organizações, estão no centro das empresas, que enquanto nós tratarmos pessoas como pessoas, com valores, com princípios, independentemente do cargo que ocupam, independentemente da posição que têm na sociedade, nós vamos conseguir ter algo positivo e nós vamos conseguir, acima de tudo, ficar com a nossa consciência tranquila que em conjunto mudamos o mundo para melhor. E o Humaniza-te é muito isso. Num momento em que nós falamos tanto de tecnologia, de inteligência artificial, de ferramentas tecnológicas, e às vezes parece que as pessoas e a humanização vai ficar em segundo plano. Trazermos o Humaniza-te
E aquilo que está na base da ADN Digital Partner, do ADN Grupo e também do Grupo Bernardo da Costa, é nós demonstrarmos à sociedade, nós demonstrarmos a todos que de facto as pessoas vão estar sempre em primeiro lugar e que as ferramentas, sim, evoluem, vão nos permitir fazer mais coisas de forma mais prazerosa, de forma mais produtiva, mas serão as pessoas a estar sempre no centro. E, portanto, isso foi aquilo que nos uniu e seria Sem importante dúvida. também Sem dúvida. para que as pessoas percebam porque é que a ADN hoje é o que é, porque é que se transforma também num grupo e porque dá este passo de integração no Grupo Bernardo da Costa. Por isso, Rui, força. Pá, Ricardo, também, né, nós temos falado muito, mas também, dado, até pegando no trigger que estamos aqui, da humanização, achas que, né, e para quem vai ouvir isto, e a parte desta, isto que agora disseste que acho que é muito importante, as pessoas estarem no centro e acho que muitas das vezes ficam de lado, né? Só se pensa em números, em relatórios, em KPIs. Pá, como é que tu vês o skill humano a estar, por exemplo, no mundo empresarial, começando aqui para o mundo empresarial? Como é que, e nós somos empresários e temos Sim, empresas sim. e tu tens várias, como é que o skill humano vai ser, digamos, ainda mais visível? Porque eu também tenho, a minha opinião é que vai ser gritante o skill humano. O que é que tu, como é que tu... Cada vez mais, e isto está estudado, e já há vários trabalhos científicos nessa área, que as competências humanas, as chamadas soft skills, que hoje já se chamam power skills, Yeah. Quando eu fiz o MBA em 2010 foi a primeira vez que eu vi o termo soft skill e hoje já se chama de power skill, vão ser fundamentais que as pessoas desenvolvam para poder ter uma vida profissional de maior sucesso. Porque lá está, tudo o que é rotineiro, tudo o que é puramente administrativo, tudo o que é de inserção automática vai ser feito Claro, por por máquina, inteligência claro. artificial, por automatização, por robotização. Onde é que as pessoas vão fazer a diferença? Na componente humana, na componente relacional e em alguns trabalhos manuais, também é importante não esquecer essa parte. Mas, portanto, lá está. Vai ser a questão relacional, vai ser a questão humana que vai fazer a diferença do bom para o mau profissional. E eu já o venho a defender há muito tempo. Estávamos a brincar há pouco, antes desta gravação. Eu nunca me preocupei de que universidade é que a pessoa vinha, de que média é que tinha tirado no curso. Preocupava-me, acima de tudo, ao que eu chamava de soft skills, como é que reage em situação de pressão, como é que reage em equipa, como se consegue integrar, como consegue ouvir e valorizar a opinião das outras pessoas e, portanto, são essas competências de empatia, de capacidade de adaptação, de gestão da mudança que são cada vez mais importantes nos nossos profissionais. O que é que tu dirias, né, assim, que nós devíamos, quer dizer, nós, e principalmente os jovens, e não só os jovens, e todas as pessoas, onde é que tu achas que poderíamos começar a trabalhar essas soft skills que muitas das vezes, e eu acho que estão a ficar para trás, a empatia, por exemplo, eu acho que, eu também, abordando o tema da humanização, acho que cada vez as pessoas estão menos empáticas umas com as outras. Dizemos que sim, mas eu genuinamente acho que não, porque acho que estamos muito conectadas só, muitas vezes até ao digital, não é? E não olhamos, não nos pomos nos sapatos dos outros. Como é que tu vês exemplos práticos que as pessoas possam, digamos, ir ao ginásio da humanização? Onde é que tu achas que poderemos fazer a mudança dia a dia? Acho que temos que ir à base. Temos que ir à escola primária. Pois. E temos que começar logo desde aí, como muitos países desenvolvidos já o fazem, a demonstrar como é importante questões como a empatia, e como a humanização. E depois aí sim vai existir um trabalho de base que vai ser complementado com a evolução académica nos níveis seguintes e depois com a entrada na vida profissional. De facto, é muito difícil hoje a pessoas de 25, 30, ou é mais difícil hoje mudar e dar-lhe este conceito. Elas normalmente acabam por aprender, mas acabam por aprender um pouco de forma forçada. Porque, de facto, apesar de haver pessoas que dizem o contrário, como, por exemplo, o Elon Musk disse há uns meses atrás que a empatia, disse algo do género que a empatia era a praga do século XXI, eu continuo a acreditar que a empatia é, se calhar, das power skills mais importantes, que permitem desbloqueios, que permitem negociação,
que permite a criação de relações duradouras que são fundamentais para o mundo empresarial. Como é que nós podemos, não é? Até numa negociação é fundamental. É fundamental, não é? Como é que nós podemos mudar isto já em vida adulta? Com sensibilização e com casos práticos. Os casos práticos, para mim, são o melhor exemplo que nós podemos dar, porque teoria está o mundo cheio. E há cada vez mais casos práticos que demonstram que a empatia fez a diferença. E fez a diferença no campo pessoal, fez a diferença no campo relacional, mas também fez a diferença no campo profissional, no campo dos negócios, no mundo das empresas. E é por esta sensibilização que eu acho, e por viverem muitas destes benefícios do poder da empatia, que eu digo sempre que associada ao exemplo é a maior ferramenta de liderança que nós podemos ter. Exatamente. E eu depois junto aqui a capacidade de escutar, a chamada escuta ativa, que é nós escutarmos com a intenção de compreender e não escutarmos com a intenção de responder, que é o que a grande maioria de nós faz no dia-a-dia. Nós estamos a ouvir, já estamos a pensar o que é que vamos responder, e não, nós temos que ouvir para compreender o que a pessoa está a dizer. Se juntarmos esta capacidade de ouvir ao exemplo, e ao exemplo com empatia, nós temos aqui uma grande parte dos ingredientes que são necessários para sermos líderes humanizados, e com isso temos equipas motivadas, equipas multidisciplinares, equipas com diversidade e, acima de tudo, equipas de alta performance. Uma pergunta que provavelmente te fazem muito, não é? Até porque já trabalhas isto da componente humana há bastantes anos, não é? E quando falamos da felicidade lucrativa, acaba por felicidade é a parte humana, não é? Não é o seu apogeu. É um desígnio de todos. Como é que as pessoas, não é, que trabalhas já há mais tempo nisto, não é? Digamos, com pessoas e a trabalhar esta componente humana dentro das empresas, essencialmente, não é? Que é aquilo que até escreveste o livro. Como é que elas reagem quando são expostas a esta humanização que tu tentas trazer para dentro? Também, como é que tu assististe a essa evolução? Também aí tem havido uma evolução enorme. Eu brinco muitas vezes e digo que quando criamos o Departamento da Felicidade, e que está agora faz agora este mês 9 anos. Já faz 9 anos. Chamaram-me de tudo, não é? Chamaram-me louco, chamaram-me lamechas, pouco profissional, que isto nunca podia ser uma empresa a sério, uma empresa que tivesse um Departamento da Felicidade só podia ser uma empresa a brincar, e, portanto, este foi algumas das reações que existiram em 2017. Só que depois nós tivemos uma pandemia, depois nós vemos aquilo que foi a evolução do Grupo Bernardo da Costa, e nunca teria sido o que é hoje se não fosse pela cultura organizacional, porque é importante dizer, e eu dou sempre este conselho quando perguntam, mas achas que se eu criar um departamento da felicidade isto vai mudar da minha empresa? Não, não vai. Se a cultura não estiver alinhada para reconhecimento, valorização, pôr as pessoas em primeiro lugar como ativo mais importante das empresas, bem-estar, segurança, saúde, o Departamento da Felicidade vai funcionar ao contrário. Vai criar uma expectativa. É obrigatório, quase que ninguém. Vai criar uma expectativa que depois, ao primeiro desafio, e acredita que há muitos, vai se desmoronar. E, portanto, primeiro trabalhar a cultura, e isso eu tive sorte. Tive sorte porque o meu avô trabalhou a cultura em 1957, meu pai e o meu tio de 1979 a 2011 consolidaram essa cultura, e eu beneficiei desse legado que recebi ao nível da cultura empresarial muito forte, que está assente na valorização e reconhecimento das pessoas. Agora, nós vemos aquilo que é um flagelo que está a acontecer, que é a imigração, portanto, a fuga de jovens talentosos portugueses para o estrangeiro, empresas portuguesas cujo maior desafio é não conseguirem contratar talento, e, portanto, começa a existir uma consciencialização que a única forma que nós temos de ter as melhores pessoas a trabalhar connosco é cuidar delas, é tratá-las bem, é fazê-las sentir-se motivadas, é fazê-las sentir-se felizes. Claro que isto depois, e por isso é que eu escolhi o título do livro A Felicidade é Lucrativa, as empresas que têm isto não são a Santa Casa da Misericórdia, portanto não são uma IPSS, são empresas. E as empresas são feitas para dar lucro. Ponto. Claro, exatamente. Está no Código das Sociedades Comerciais. Portanto, uma empresa que não dê lucro, acho que não conheço agora, mas acho que durante 3 anos tem que se apresentar à insolvência. E, portanto, temos que ter a questão da produtividade, da lucratividade sempre para a empresa. Porque às vezes falar de lucro parece tabu, parece que
andamos a roubar, não se pode falar de dinheiro nem de lucro. Não, que é um problema em Portugal, não é? É um parece que não se pode ganhar dinheiro, não é? Portuguesa. Que a riqueza ajuda a melhorar as nossas condições, não é? Só assim é que as evoluímos cidades, como sociedade, como país, como pessoas, como cidadãos, e portanto é isto que nós temos que perceber. E eu acredito que quanto mais nós cuidamos das pessoas, quanto mais as incentivamos, quanto mais as motivamos, quanto mais as reconhecemos, melhores resultados nós vamos ter enquanto organização e depois nós podemos decidir o que fazer com esse lucro. Eu também acredito que uma parte desse lucro deve ser distribuído pelas pessoas que ajudaram a construir esses resultados, outra parte deve ir para a sociedade, porque infelizmente no mundo ideal nós não teríamos desigualdades na sociedade, como elas ainda existem, as empresas também têm que ter um papel importante em devolver à sociedade aquilo que a sociedade as ajudou a conquistar e depois reinvestir no crescimento da empresa ou distribuir pelos acionistas, que também não é nenhum crime. Porque às vezes parece que distribuir dividendos é crime. Não, os acionistas foram os primeiros a querer a investir, frente, a acreditar, a dar os seus avais nos bancos, a pôr as suas vidas pessoais em causa, correr risco, portanto também merecem o retorno do seu investimento com os dividendos. E portanto isto sim faz-se com o lucro e não, eu digo muitas vezes na empresa aos colaboradores do Grupo Bernardo da Costa, se não houver lucro não há nada para distribuir. Não há benefícios, não há seguro de saúde, não há engomadoria, não há dias de férias, não há nada. Mas não achas que isso é pouco, chega pouco até à classe, a quem, né, muitas... Está a mudar. Achas que está a mudar? Está a mudar por via da necessidade, volto a dizer. Dos colaboradores porque as pessoas percebem, os empresários começam a perceber que se querem os melhores trabalhadores, têm que os tratar bem. Porque senão, hoje em dia, como a nossa classe jovem, os recém-licenciados, têm uma formação qualificada de alto nível, que é valorizada em qualquer parte do mundo, é muito fácil para estes jovens emigrar. Pois, e depois eles chegam lá e também têm esta componente, porque outros países já estão... Estão muito mais à frente nesta questão humana, sim, principalmente países como a Finlândia, como a Dinamarca, até a Alemanha, Reino Unido, e rapidamente um jovem já para falar na questão salarial. Nós sabemos que continuamos a ter em Portugal uns salários miseráveis, que eu digo sempre, e não tenho medo de usar a palavra, principalmente face ao custo de vida atual, nomeadamente no que se refere à habitação. E, portanto, isso associado à falta de progressão na carreira, isto associado a lideranças tóxicas, isto associado a um conjunto de práticas de gestão que não motivam as pessoas a dar o seu melhor, leva a que estes 40% de jovens licenciados estejam a emigrar, que 75% que responderam no último inquérito na Universidade do Porto digam que mal acabem o curso querem emigrar, e isto é um flagelo para a nossa economia, é um flagelo para o nosso país, e portanto compete aos líderes, compete aos empresários, também compete ao Governo, principalmente no que se refere a duas coisas. Por um lado, conseguir com que os investimentos ocorram em Portugal e não noutras geografias, e também na carga fiscal, que é absurda, tendo em conta a realidade. Mas tu não achas que falta mesmo muita cultura? E isto é um contrassenso, não é? De estar a dizer que temos que humanizar mais, e trazendo este tema nós dois vamos trazer convidados e vamos tentar trazer este tema em todas as áreas ou em vários, até para passarmos como é que isto pode ser feito e como é que muita gente está a fazê-lo bem. Não achas que há muita incultura de muita gente não sabe como é que, ou é humana forçado, não é? Como é que alguém que está nos cargos de liderança, como é que deve olhar para este tema mesmo, à sério, não é? Porque muitos olham para este tema, como tu disseste, e vão olhar também e dizer, isto é humano, é uma brincadeira, é fofinho, ser humano é todos somos humanos, mas não é? Como é que tu achas que podemos... Nós temos uma questão também que é debatida muitas vezes, tem a ver com a sociedade, o que é que a sociedade consome e o que é que o povo acaba por consumir. E infelizmente nós verificamos que consome mais tragédia, consome mais negativismo, consome mais manchetes de jornais pela negativa do que propriamente pela positiva. E portanto isto é um trabalho que tem que ser conjunto entre, vou chamar os vários stakeholders da sociedade, que tem que começar em orientação do poder político, depois poder do governo central, depois do poder político autárquico, mais de proximidade, depois da classe empresarial, seja através das confederações, das associações, ou dos empresários em nome ou dos empresários por si próprios, e depois dos cidadãos. Claro. E, portanto, tem que haver aqui uma mudança, há pouco falávamos, tudo o que é cultural
demora 2 a 3 gerações a mudar, mas até para isso acontecer, até mesmo nesse tempo, tem que haver orientações, tem que haver planos para que essas mudanças ocorram. E, portanto, depende de cada um de nós. Eu acho que nós estamos a fazer a nossa parte, pela forma também como nos expomos, pela forma como partilhamos as nossas ideias, as nossas convicções em relação a este tema, e o Humaniza-te acaba por ser mais um passo que nós estamos a dar do nosso tempo, a trazer aqui pessoas que pensam da mesma forma, umas mais mediáticas, outras menos mediáticas, em diversas áreas da sociedade, área empresarial, área cultural, área do ensino. E o que estão a fazer de bem, não é? E esse é o grande objetivo, é trazer boas práticas e demonstrar casos práticos de sucesso de pessoas que pensam como nós, de pessoas que pensam que o mais importante é nós termos ao nosso lado boas pessoas, pessoas que partilhem dos nossos valores, pessoas que tenham princípios. Eu costumo dizer que nós somos a média das 10 pessoas com quem mais nos damos. Eu até fechava mais a 5 ou 6, não é? Eu costumo dizer 10 porque lido com muita gente e, portanto, acabo por usar este número. Mas é verdade. E se nós nos rodearmos de boas pessoas, nós muito facilmente também vamos ser melhores pessoas. Se nos rodearmos de toxicidade, se nós nos rodearmos de deslealdade, dos valores que não acreditamos, há uma grande probabilidade de nós começarmos a divergir daquele que é o caminho que temos traçados, que não é fácil e que há muitas tentações, e no mundo empresarial nós sabemos que existem essas mesmas tentações de facilitar, mas ultrapassando alguns valores. Nós não somos perfeitos, nós cometemos erros. Eu digo que cometo erros todos os dias, tento é aprender, tento é assumir o erro. Eu digo que um dos segredos está em aprender rápido. Portanto, errar, mas aprender rápido tem sido um dos segredos que eu procuro no meu dia-a-dia, enquanto principalmente no mundo empresarial, tem feito a diferença. Tem feito a diferença, e esta capacidade de perceber que somos humanos. Claro, e todos erramos. E humaniza até isso. É a humanidade. O erro como faz parte do humano, não é? Sem erro não há inovação, claro. Sem erro não há disrupção, sem erro não há crescimento. E, portanto, eu falo que brinco até muitas vezes a dizer que em Portugal errar é cadastro, por exemplo, nos Estados Unidos errar é currículo. Claro. Nós ainda criminalizamos muito o erro. Claro que quem errar 2 ou 3 vezes na mesma coisa não é um erro, é uma decisão e tem que ser encarado de forma diferente. Mas termos líderes que percebam que o erro faz parte do crescimento, e às vezes, fundamental, não é? Aqui uma brincadeira, às vezes estou a dar algumas palestras, por exemplo, para a área médica, e eles depois, mas se eu errar, posso matar uma pessoa. Claro, nós temos que ter a noção da dimensão dos erros que podemos cometer. Óbvio. Mas no mundo empresarial, no mundo em que está em constante evolução, em constante mudança, se nós não errarmos, não crescemos. Se nós não errarmos, não evoluímos. Se nós não errarmos, não inovamos. Há que fazer, e, portanto, o erro faz mesmo parte. E isto tem muito a ver com o Humaniza-te. Claro. Porque errar também é ser humano. Sim, sem dúvida, não é? Também esta mensagem que nós queremos aqui com este videocast, não é? Iremos trazer muitos convidados, que tu disseste agora é mesmo isso, é mostrar também que errar é humano e que há pessoas que para fazer crescer alguma coisa tiveram... É isso. E há coisas que, não é? Que há histórias incríveis no mundo que foram coisas que através de um erro... A Joana Vasconcelos disse outro dia que as obras mais valiosas dela começaram em erros. Em erros. E há imensas histórias a esse nível, como tu dizes, é verdade. Ricardo, também aqui fazendo-te uma pergunta que eu acho que vai nos acompanhar muito em todos os episódios, né? E depois quem ver o primeiro, quando vier cá, que é tens alguma história para partilharmos, e deves ter muitas, e eu se calhar também tenho, de coisas simples ou complexas, não interessa, coisas que mudaram, ou seja, tornaram-te mais humano, digamos assim, que tu gostasses de partilhar, ou se que achas que possas partilhar, alguma coisa que te mudou assim na tua vida, no teu dia-a-dia, que te realmente fez mudar um bocadinho, como se diz, mudar a ficha desta temática. Queres partilhar aqui com vários processos e acontecimentos na minha vida. Vou começar se calhar pelo mais antigo. O divórcio dos meus pais mudou-me e fez-me olhar para a vida de outra forma. Eu tinha 12 anos e, portanto, foi algo que marcou. As primeiras experiências em África empresariais mudaram-me muito.
porque eu contactei com realidades completamente Totalmente diferentes diferentes. daquilo que nós estamos habituados, e foi aí que eu comecei a aprender a relativizar É ver coisas outras que nós realidades, não é? aqui achamos que são uma tragédia. Não tem nada de Lá relevante é em o dia a dia, relação não é? àquilo que acontece e àquilo que eu vi acontecer em África. Não haver luz, por exemplo, não é? E foi muito importante. Luz, privação de muitas Claro. coisas, e isso para mim foi muito, muito importante e fez-me ver o mundo de uma forma. Por isso é que eu digo que o mundo, nós sabemos que sabermos que há um mundo extra à bolha que nós estamos habituados a viver é fundamental no mundo dos negócios, como é fundamental na nossa vida pessoal. Abrirmos ao mundo. Eu tive a felicidade de viajar imenso, a grande maioria das vezes por questões profissionais, mas isso foi fundamental para mim. Eu digo que é sempre o único dinheiro que nós gastamos e que não é perdido. É o dinheiro que nós gastamos a conhecer mundo, culturas, formas de fazer, história da humanidade, história de alguns países. Nós vamos sempre ficando mais ricos com isso. E claro, o que aconteceu há cerca de 3 anos com o meu irmão mudou-me muito, foi a maior mudança, também foi o acontecimento mais trágico, mas depois também se tornou num propósito, principalmente com a criação da Associação Fernando Costa, o projeto que a ADN apadrinhou desde o primeiro momento. E se calhar é muito por isso que nós hoje estamos aqui, cá, claro. Estamos aqui nestas 2 cadeiras como co-hosts deste Humaniza, mas acima de tudo, conta comigo, mas acima de tudo como sócios e como parceiros de negócio agora num projeto que vai seguramente fazer a diferença no mercado em Portugal, porque foi transformar a dor em amor, foi transformar a dor em propósito e foi criar algo que pudesse impactar positivamente a sociedade numa área que eu considero fundamental, que é a área da educação. Eu considero que a educação ainda é hoje o elevador social mais importante e mais relevante, e é permitir a jovens de famílias carenciadas que possam de facto ter acesso ao ensino superior, que possam estudar, que possam formar-se, porque de facto a educação muda o mundo, mas também muda muito a vida das pessoas. E, portanto, esse momento que foi de dor, teve um processo de transformação em propósito que hoje também me faz ser mais humano. E eu também gostava de partilhar. Gostava que partilhasses também. Pois, eu gostava de partilhar que uma das coisas que concordo plenamente contigo é a parte de viajar. Felizmente tenho conseguido viajar muito e realmente por estarmos, exatamente partilho de ti, exatamente a mesma opinião, mudou completamente a forma como e agradeço muito à minha esposa, porque foi ela que ama viajar e conseguiu-me colocar ainda bem esta parte e mudou a forma como eu via o mundo, ou seja, estar em países completamente quase destruídos e que não têm nada, mas nunca mais me esqueço de ir a Boracay, que é nas Filipinas, e ver as pessoas sem nada, mas felizes, genuinamente felizes com tão pouco, né? E nós ali e sempre a pensar que não temos isto, não temos mais isto, mais umas sapatilhas. Estou aqui, claro, a exagerar, mas a verdade é que aquelas pessoas eram genuinamente felizes. Isso impactou-me de uma forma tão grande ao longo destas viagens todas, que realmente não poderia ser humano. Ou seja, eu também acho que para mim o que mais me impactou em mim foi as viagens, e em perceber que o meu mundinho da Póvoa de Varzim era muito pequeno e que realmente havia pessoas e nós podíamos ser diferentes. E eu lembro perfeitamente em alguns países que até ficava um bocado chocado quando uma pessoa tentava oferecer algo, né, que eles nem estão à espera, e podemos fazer pessoas tão felizes com tão pouco, né? E acho que aqui é um bocadinho que gostaria. E outra passagem que também, para não me alongar muito, que me tornou mesmo muito mais humano, foi quando realmente nós visitamos
instituições, e eu aqui na Póvoa de Varzim estou muito ligado ao associativismo, sempre estive, e mudou também a forma como eu sou humana, porque através do associativismo estou muito ligado a pessoas, a fazer, e ir a instituições na minha juventude, não é? E acho que é muito importante os jovens perceber isso, sair do conforto das nossas casas, e nós no associativismo tentamos isto, tentamos que os jovens muito cedo percebam em ir a instituições que lá está, é como viajar, é ver outro mundo, não é? Que está aqui ao nosso lado. Aqui já não é preciso gastar dinheiro. Aqui não é preciso gastar dinheiro, como eu digo sempre. Eu não tenho dinheiro para viajar para isso. Não é? Eu acho que quem está lá em casa a ouvir-nos não é preciso gastar dinheiro. Basta ir a um lar. Um lar, exatamente, Ricardo. Em um lar, à instituição, se calhar mais próxima da cidade, e verem que há pessoas, e aí torna-nos muito mais humanos. Eu acho que há um exercício, e eu também tenho lido um bocadinho sobre esta parte humana e de outros países mais envolvidos, e é engraçado que levam muitas das vezes as crianças, já começa a haver em Portugal, felizmente, fico muito contente, a impor creches com idosos, no mesmo dia, no censo-dia, né? Já começam a pôr crianças e idosos juntos. Porquê? Porque aquela convivência vai fazer que as crianças também desenvolvam skills mais humanos. A humanidade nas crianças e vai trazer juventude aos mais idosos. Ou seja, essa por isso eu queria mesmo partilhar isto, porque as duas coisas que eu acho que mais me impactaram nesta questão da humanização foi mesmo isto, foi conhecer a realidade local das pessoas, das instituições muito cedo, visitá-las e ver que realmente temos que ser muito mais humanos, e podemos, e viajar, claro. Viajar mudou muito. Para acabarmos, que o tempo já vai longo, queria que, em jeito de resumo, e eu também depois o faço, quais são assim as 3 sugestões, porque não diria ideias, mas que sugestões darias a quem nos está a ouvir de começarmos também a movimentar-nos nesta parte humana, que pode parecer, é um tema muito clichê, mas não é. O que é que tu gostarias eu gostava de ter aqui 2 coisas para terminarmos aqui o nosso Humaniza-te de hoje. A primeira é que nós muitas vezes ignoramos o poder que temos. Porque pensamos que, por não sermos presidentes dos Estados Unidos ou primeiros-ministros de Portugal, por exemplo, que não temos a capacidade de mudar o mundo, de impactar positivamente o mundo. E não é verdade. Nós podemos não conseguir mudar o que está a acontecer na Ucrânia, o que está a acontecer em Gaza, há 120 focos de tensão no mundo, mas nós conseguimos mudar o mundo das pessoas que nos estão mais próximas, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, e, portanto, que nunca optemos pelo silêncio nestes momentos e que optemos pela empatia, pela conexão e por conseguir mudar para melhor o dia ou a vida de alguém, porque temos essa capacidade das pessoas que estão ao nosso lado. Depois também dizer que esta questão da felicidade e do bem-estar também começa muito dentro de nós. Somos nós que temos que decidir de manhã, todos os dias, se cada desafio que vamos encontrar ao longo do dia, se o encaramos como uma tragédia ou como uma oportunidade. Se o encararmos como uma tragédia, há uma grande probabilidade de sermos infelizes a vida toda. Exatamente. Se encararmos como uma oportunidade e se tivermos a capacidade de nos rodearmos das tais boas pessoas que falámos há pouco, então aí sim há uma grande probabilidade de nós sermos felizes. E, portanto, eram estas 2 mensagens que eu gostava de deixar, e, acima de tudo, sejam felizes, façam os outros felizes, e com isso seguramente nós teremos um mundo melhor. Pronto, as minhas 2 últimas mensagens também acho que gostava que as pessoas pensassem mesmo nisso e reflitam, quem nos vai ouvir, que é, devíamos, e ainda há bocadinho falaste nisso, de forma web, mas falaste, que é, e eu concordo muito, e como falamos agora muito, né, da parceria da sociedade e também do que queremos impor no projeto, e esta vertente humana, é o ouvir bastante, ouvir os colaboradores, ouvir os nossos familiares, ouvir os nossos sócios, mas ouvir, escutar. E eu acho que gostava, quando se fala disto, mas isto da humanização, como é que se... Eu acho que uma das coisas que mais falha hoje é ouvirmos, né? Como é que nós podemos tomar medidas, né? Eu gostava que as pessoas reflitam, e era a minha mensagem que eu acho que devemos mesmo escutar a dor do colaborador, ou até dos clientes, dos fornecedores, e todos nós, quem nos rodeia, porque eu acho que quando nós escutamos, nós conseguimos até
tomar decisões e tomar medidas até humanas se nós soubermos o que é que está a acontecer. Porque se não soubermos, eu acho que é difícil me impor isto da humanização. Por isso é que nós muitas das vezes não estamos a ser humanos, porque acho que não escutamos, não é? E outra reflexão que eu gostaria de deixar, também dado também este mote, é realmente as pessoas pensarem um bocadinho neste tema e realmente não pensarmos só em números, mas pormos, como tu disseste bem, como é que eu posso, e é isso, ou seja, não tem que ser em empresas de 500 pessoas, não tem que ser o primeiro-ministro, como é que eu no meu círculo, que podem ser 4 pessoas em casa ou 2, como é que nós pomos as pessoas no centro, né? Desde a esposa, o filho, o tio, o meu avô que nunca o vou ver, e se calhar se for ver um dia por semana já... a diferença na vida dele. E já faça a diferença, ou seja, sim, estás a ser humano, fores lá uma vez por semana, porque a vida dele mudou. Né? A vida dele mudou, ou seja, e isso é ser humano, né? É mudar, impactar, como tu disseste bem, nós mudamos o ecossistema uns dos. Por isso era isto que eu queria dizer também. Muito bem. De jeito final, queremos agradecer, não é? É agradecer. A todos que nos vão seguir nesta jornada. Isto vai ser o Humaniza-te. Exatamente, vai ser assim. Vão ser conversas com assim, esta forma, claro, com esta abertura, com esta simplicidade, com a preocupação de trazermos pessoas que nos inspiram. Que me inspiram a mim, que seguramente te inspiram a ti, e que inspiram muitas das pessoas que as veem, que as ouvem, e esperamos que as pessoas, no final de cada Humaniza-te, levem reflexões que as façam mudar alguns comportamentos, algumas atitudes, de forma a poderem impactar o mundo de quem as rodeia. E impactando o mundo de quem as rodeia, nós estamos a impactar o mundo todo. É mesmo essa a nossa missão. É isso. Queremos mesmo isso, e quem está a nos ouvir é mesmo isso que queremos. Espero que continuem a assistir aos nossos Humaniza-te. Uns vão ser aqui com o Ricardo Costa como host, outros vão ser eu, como ele disse, trazemos pessoas de todo o tipo que estão a impactar e estão a humanizar nas várias áreas. Por isso queremos agradecer. Obrigado e até ao próximo Humaniza-te. Obrigado.